Olá a todos, estamos aqui no Scientific Exchange Program em Bogotá, no marco desse evento científico com grandes nomes da cardiologia intervencionista da América Latina e precisamente tem um desses grandes nomes aqui no meu lado, o Dr. Eduardo Pessoa, quem é um referente na terapia de TAV, tanto no Brasil quanto na América Latina. Eduardo, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse evento tão grandioso da Medtronic, reunindo pessoas de diversas nacionalidades aqui da nossa região da América Latina. Então já vou deixar aqui meus parabéns a vocês pelo evento, que foi grandioso, muito bom, com nível científico muito alto. É um prazer para mim sempre voltar aqui. Muito obrigado, Eduardo. Eu ia te perguntar realmente qual que tinha sido a sua experiência em relação com as atividades, a interação com os colegas de diferentes países e qual que é a perspectiva que você tem para o futuro em relação com as terapias de TAV que a gente foi conversando durante o dia de ontem. Primeiro, com relação ao evento, eu tinha gostado muito ano passado, gostei muito esse ano também. Acho que é um formato vencedor, um formato com menos aulas expositivas e mais discussões baseadas em casos realizados na prática. Então, eu acho que isso favorece muito ao aprendizado, né? Esse intercâmbio de experiência entre os colegas. Eu acho que aqui também, com relação ao futuro do que a gente espera para a terapia, eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de discutir aqui em que ponto a terapia está em cada parte da nossa região, né? Não necessariamente a forma como a TAV está evoluindo na Argentina é semelhante ao que é na Colômbia, no Equador, no Brasil. Os desafios se parecem, mas nem sempre são os mesmos, né? Por exemplo, a gente discutiu muito aqui sobre uma dificuldade real para o futuro que todos nós temos, que é como a gente fazer a TAV de fato avançar do ponto de vista de acessibilidade do procedimento para o paciente na mesma velocidade em que a evidência científica e as diretrizes que recomendam o procedimento avançam. No Brasil, por exemplo, a gente tem um problema de uma certa desincronia entre o que está escrito nas nossas próprias diretrizes brasileiras da Sociedade de Cardiologia com relação à indicação do procedimento, que recomenda esse procedimento, coloca ele como uma opção terapêutica para o portador de estenose aórtica com 70 anos ou mais, mas do ponto de vista prático, regulatório, tanto no sistema privado como no sistema público, o ponto de corte é de 75 anos, além de precisar estar associado a um alto risco operatório, enquanto que todas as diretrizes do mundo, os estudos mais contemporâneos já mostram uma segurança e evidência científica suficiente para que a gente amplie essa indicação para pacientes até um pouco mais jovens ou de menor complexidade clínica, né? Então, isso é um desafio para o Brasil, mas é um desafio também para quase todos que estavam aqui, né, no evento. Considerando a faixa de idade dos pacientes que a gente está tratando hoje em dia e as diretrizes cada vez, como você está falando, estão se direcionando para tratamento de pacientes mais novos e com uma expectativa de vida maior. Qual que é a perspectiva que você tem em relação com a disponibilidade das próteses que hoje em dia existem na América Latina e qual que é a evidência que suporta a eleição de uma prótese ou outra na sua prática clínica? Bom, eu acho que esse é um ponto sensível, né, e bem importante. O ponto de corte específico, o cutoff baseado na idade, para qualquer terapia, para TAV não seria diferente, ele é um ponto de corte pobre, né? Você decidir se um paciente vai somente para a cirurgia ou para o tratamento percutâneo porque ele tem 70 anos ou tem 69 anos em 11 meses ou tem 70 anos em um mês, é um ponto de corte muito arbitrário, né? Mas, conceitualmente, a TAV começou para o tratamento de pacientes muito idosos e com expectativa de vida baixa. E à medida que o tempo passa, que a evidência científica se constrói, a gente tem tratado pacientes mais jovens, não necessariamente que não sejam tão idosos, mas assim, fundamentalmente pacientes que têm uma complexidade clínica menor e, portanto, uma longevidade esperada maior. Independente se ele tem 70 anos, 75, 80, mas são pacientes que têm baixa complexidade e que possivelmente vão viver mais do que 10, 12, 15 anos. Isso traz algumas limitações ou algumas preocupações do ponto de vista prático no planejamento do procedimento. Primeiro, se a gente vai tratar um paciente que vai ter uma longevidade maior, é natural e é intuitivo que a gente queira tratar com aqueles dispositivos
que tem um segmento de longo prazo documentado, como é o exemplo, por exemplo, da plataforma Corvalve Evolute, que tem estudos publicados com até 10 anos de segmento, como é o caso do Notion com a Corvalve, em pacientes idosos de baixa complexidade, e que tem uma boa taxa de segmento daquela população inicialmente incluída no segmento de 10 anos. Então, acho que isso é um ponto. Então, à medida que a gente avança para tratar pacientes que vão viver mais naturalmente, porque tem uma condição de saúde melhor, a gente precisa se preocupar com qual tipo de dispositivo implantar, por ter uma durabilidade documentada, e segundo, passa a entrar no nosso planejamento do primeiro procedimento, conta muito o que a gente espera que será o segundo procedimento que eventualmente o paciente precisa, uma palavra que está ficando na moda no nosso meio, na nossa especialidade, que é o redo, é a segunda TAV, é o TAV em TAV, para corrigir eventualmente uma prótese biológica transcatéter que tenha degenerado porque tem 10, 12, 15 anos de segmento. Então, a forma como a gente vai poder realizar o retratamento do paciente, com qual tipo de prótese, com qual tipo de estratégia, a gente precisa pensar hoje no primeiro procedimento, porque a forma que a gente implantar o primeiro dispositivo, a depender do tipo e da maneira, da técnica como ele foi implantado, vai influenciar totalmente as possibilidades que esse paciente vai ter no futuro para receber um segundo ou terceiro retratamento. Quais são os fatores, Eduardo, que você considera quando vai avaliar essa primeira prótese pensando numa segunda? Porque tem sido falado que realmente a escolha deve considerar, mas uma coisa é a consideração e outra coisa é a decisão baseada na segunda, sem avaliar realmente qual a melhor prótese hoje, nesse primeiro procedimento. Então, você pode fazer um pouquinho a diferença para o pessoal entender melhor o que você quer dizer? Essa é uma excelente pergunta, e vou dizer que é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, né? Porque a gente não tem uma evidência específica documentando se o redo TAV é melhor com um tipo de prótese ou com outro. O que a gente tem à luz do conhecimento atual em 2025? Como disse antes, a gente tem próteses que têm estudos de longo prazo. Então, eu acho que se deliberadamente se espera que é um paciente que tem uma longevidade que provavelmente será superior à longevidade da prótese, isso precisa ser considerado. Agora, a gente vai implantar uma prótese de frame elevado, uma prótese autoexpansível supranular nesse paciente, para depois precisar retratar. A gente vai implantar uma prótese de baixo frame, como as próteses expansíveis por balão, para depois retratar. Então, existem evidências de que as próteses autoexpansíveis supranulares, elas têm uma performance hemodinâmica melhor, elas têm possivelmente uma taxa de falha ao longo do segmento menor do que as próteses expansíveis por balão. Em oposição a isso, existe uma possibilidade, um porém, de que talvez o retratamento da prótese autoexpansível supranular, que é a prótese como a plataforma da Evolute, que tem o frame do stent mais alto, talvez isso fosse mais dificultoso. O que a gente discutiu muito aqui nos últimos dias, que na verdade nós estamos todos aprendendo a fazer o planejamento do segundo procedimento. Então, é importante que fique claro, se a sua primeira decisão for tratar com uma prótese autoexpansível supranular, esse paciente poderá ser retratado com uma segunda prótese no segundo momento, seja expansível por balão, seja autoexpansível, desde que a gente, no primeiro procedimento, implante a primeira prótese de forma adequada, na altura do implante adequado, com o alinhamento comissural perfeito, para que a gente entregue o melhor cenário possível para que, na eventualidade dessa prótese precisar ser retratada, esse retratamento ficar menos complexo. Isso também vale para a prótese expansível por balão. A prótese expansível por balão não é o fato dela ter um frame mais baixo, que ela pode ser implantada de qualquer forma. Qualquer prótese que seja implantada hoje, com o nível de conhecimento e de evidência que a gente tem, ela precisa ser implantada tecnicamente da forma mais precisa que a gente puder entregar. Totalmente. E é muito interessante, você falou agora de um conceito de alinhamento comissural. Para você, hoje em dia, considerando tudo isso que você está falando agora, o acesso coronário pós-TAV é uma restrição para tomar uma decisão? Ou você considera que realmente é importante, mas que do ponto de vista de diferença de plataformas não tem nenhuma dificuldade, vamos falar? Eu acho, bom, primeiro respondendo a parte da pergunta o reacesso coronário ele é uma questão em que precisa ser considerada, sobretudo no paciente que tem uma longevidade maior. Porém, na segunda parte da pergunta, a questão do reacesso coronariano ela não me faz pender mais
para a escolha de um ou outro tipo de dispositivo. Porque seja lá qual for o tipo de prótese, se for autoexpansível supranular, autoexpansível intranular, expansível por balão com filetos intranulares, de qualquer forma, se a técnica adequada for empregada, as coronárias serão acessíveis. Então, isso, na minha opinião, pelo menos, na opinião pessoal, não acho que isso deveria ser uma questão. Eu acho que outros aspectos devem entrar em consideração. Tem pacientes que têm anatomias que são mais favoráveis para receber um dispositivo autoexpansível, supranular, sobretudo aqueles pacientes que têm anel pequeno, que a gente precisa de uma performance hemodinâmica imediata melhor. Os pacientes com valve em valve, por exemplo, que frequentemente têm anéis pequenos e que a gente precisa também colocar uma prótese com performance hemodinâmica boa. Os pacientes que têm um grau de calcificação de via de saída do ventrículo esquerdo ou anatomias hostis na junção sinotubular, que são anatomias difíceis para próteses passíveis por balão, isso precisa ser considerado. Naturalmente, também existem anatomias que são desfavoráveis para o dispositivo autoexpansível, que precisam ser considerados para o expansível por balão. Como disse, de qualquer forma, tomando a decisão por um tipo de plataforma ou outro, a nossa obrigação hoje é tentar entregar ao paciente o melhor resultado possível que ele possa receber com aquele dispositivo escolhido. Acho que esse é o ponto. Fantástico, Eduardo. Eu acho que ficou muito claro. Eu acho que esses tópicos são bem importantes, porque, como você falava no começo, ainda a gente está construindo evidência em relação com TAV, principalmente nesses pacientes com expectativas de vida mais longa, né? Então, realmente, a gente tem que ficar muito de olho com esses detalhes e considerar tudo para, como você disse, oferecer o melhor que tem para o paciente. Eu acho que é por aí. Essa questão por exemplo, do acesso coronariano para o dispositivo autoexpansível, que tem um frame alto, por um período isso foi uma questão, porque no início nós implantávamos esse tipo de dispositivo e nós não falávamos sobre alinhamento comissural. A gente sequer conhecia essa necessidade. Mas com as técnicas atuais, alinhando a prótese adequadamente com a comissura do paciente, existe evidência científica específica para isso. Tem a publicação apresentada muito recentemente pelo grupo de Cleveland, com uma experiência de fazer o teste de implantar o dispositivo com técnica de cuspe overlap e alinhamento comissural, e ao final do procedimento, canular as duas coronárias, a coronária esquerda e a coronária direita, além de retomografar o paciente para documentar o alinhamento comissural anatômico pela tomografia. E a taxa de sucesso da canulação bilateral é de 100%, tanto para a artéria coronária direita ou coronária esquerda, ainda que seja com a canulação semisseletiva. Então, eu realmente considero que esse é um fator superado. Porém, volto a dizer, como para qualquer dispositivo, a gente precisa estar muito antenado com o aspecto técnico da liberação. O alinhamento das comissuras ele é muito importante para o reacesso coronariano, mas não apenas para isso. Então, no eventual retratamento de uma prótese no futuro, estar com uma prótese index alinhada com relação às comissuras é melhor do que estar com a prótese desalinhada, independente do acesso coronário agudo, né? Então, fica claro que para você o acesso coronário é muito importante ser considerado, porém, não vai definir qual que é o tipo de prótese que você vai usar no paciente. Sem dúvida. Finalmente, Eduardo, eu queria pedir para você compartilhar uma mensagem para todos os cardiologistas e hemodinamicistas que estão começando a entrar nessa fase de tratamento de terapia transcatéter de válvula aórtica. Qual a recomendação da sua perspectiva, da sua grande experiência? O que você pode falar para eles como recomendação? Bom, enfim, o que eu diria, após alguns anos de experiência envolvido com essa terapia, primeiro, nós terminamos tendo um conflito de interesse, entre aspas, de sermos apaixonados pela terapia. É uma terapia que transforma vidas, que salva vidas, que devolvem para a sociedade pessoas idosas com a condição de saúde ruim e que, de repente, eles passam a ter uma nova condição de saúde. Então, a terapia em si ela é apaixonante, além do que dificilmente a gente vai ter contato com outro tipo de terapia transcatéter que tenha sido submetida a um escrutínio tão rigoroso de construção de evidência científica como o TAV passou ao longo dos anos para atingir essa maturidade. O que eu sugiro para as pessoas que estão iniciando o seu treinamento em terapias estruturais transcatéteres é que invistam muito na sua formação de base na cardiologia intervencionista básica. Terapias estruturais são terapias avançadas e que a gente precisa entrar nelas como um segundo estágio da nossa formação. Se a gente pula
as etapas, dificilmente você conseguirá ser um operador de intervenções estruturais complexas sem que você tenha sido submetido a uma boa experiência de base como um intervencionista, como um implantador. Um segundo conselho que eu daria fortemente é que o estruturalista, o intervencionista que é implantador de intervenções estruturais, ele precisa desenvolver skills que habitualmente o cardiologista intervencionista mais regular não é submetido. Então, ter um bom conhecimento sobre materiais e técnicas de intervenções em vasculatura periférica, para que você possa cuidar com segurança de acessos vasculares de grande calibre, eventualmente complicações que se podem passar com qualquer tipo de procedimento como esse. E um segundo skill é melhorar o seu conhecimento e o seu domínio sobre técnicas outras de avaliação por imagem do coração. Aqui, sobretudo, tomografia e ecocardiografia. Então, pensar um pouco fora da caixa, sair da visão 2D, somente da angiografia e ampliar o leque de conhecimento para conhecer a anatomia do coração por imagem de uma maneira mais ampla e profunda. Então, pelo que eu estou entendendo, tem que se envolver não só fazendo o procedimento, mas também no planejamento e na atenção de potenciais complicações. Eu diria que tem que se envolver muito, muito, muito no planejamento antes de começar a executar. Porque o planejamento vai te ajudar não somente a fazer um melhor procedimento, mas também a antecipar a maior parte das complicações para que, quando elas aconteçam, você esteja, de alguma forma, preparado para reagir e resolvê-las também. Eduardo, eu quero te agradecer muito, foi uma conversa muito enriquecedora, eu aprendi muito com você e realmente foi um honor e um privilégio ter você conosco. Alejandro, eu que agradeço, é sempre um prazer, contem comigo. Eu também aprendi muito aqui nesses dias que estive aqui com vocês e, enfim, estou sempre à disposição. Obrigado para todos e será até uma próxima oportunidade.